Deus abençoe a todos vocês. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo de número 25 e o verso de número 14, por favor. Salmo de número 25 e o verso de número 14. É o texto base para os temas que nós vamos trabalhar nesse mês de novembro. Estamos encerrando o ano e Deus propôs no meu coração trabalhar o tema intimidade com Deus. Existem vários outros textos bons para a gente pregar, mas hoje a gente quer iniciar com esse Salmo 25, verso 14. Amém? Todos encontraram? Amém. Salmo 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo de relacionamentos superficiais. Vocês concordam comigo? Hoje dificilmente a gente tem um amigo, uma amiga, não é? Você, mulher, dificilmente tem uma amiga. Por quê? Falta de confiança, falta de tempo, talvez até falta mesmo de estrutura. E às vezes não é diferente com Deus. As pessoas até conhecem alguma coisa da Bíblia, algum livro, algum versículo, vêm à igreja, mas não tem intimidade com Deus. Nós estávamos ontem aqui no estudo de casais, estudando sobre a intimidade no casamento, e a gente fez a seguinte pergunta: é possível ser casado e não ter intimidade no casamento? Sim. A gente está lá casado, tem filho, mas não tem intimidade. E nós colocamos algumas questões do porquê não se tem intimidade no casamento. Mas às vezes isso tem que ser levado também para a área espiritual. É possível a pessoa estar na igreja, ser batizado na igreja, frequentar a igreja, fazer algo na igreja, seja cantar, tocar, dirigir culto, exercer cargo, e não ter nenhuma intimidade com Deus. Faz tudo mecanicamente. O texto de Isaías diz que o povo fazia as coisas mecanicamente, não fazia porque tinha intimidade com Deus. E nós vimos que no latim a palavra intimidade vem de íntimos, não é? Que é o composto de duas palavras, in mais timos, ou seja, dentro da alma. Então, será que eu estou ligado com Deus espiritualmente? Deus está em mim e eu estou em Deus? Você lembra da oração sacerdotal de Jesus Cristo? Pai, eu oro para que eu esteja contigo, tu comigo, e eles, que somos nós, a igreja, eles em ti, e nós neles. Irmãos, o desejo do Senhor, do nosso Deus, é que nós tenhamos uma ligação espiritual com Ele, uma ligação na alma, uma ligação com Deus. Deus quer que Deus quer que você tenha uma ligação profunda com Ele, uma ligação, um relacionamento profundo com Ele. Deus não quer apenas que a gente sirva por servir, venha à igreja por vir, cante por cantar, faça qualquer coisa para Ele só por fazer. Não, Ele quer que a gente faça isso porque nós somos íntimos, nós temos um relacionamento. Eu venho para a igreja porque é o resultado do relacionamento que eu tenho com Deus em casa. Eu preguei quarta-feira aqui
que o próprio Cristo disse que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta, orar, ou seja, ter um particular com Deus, ter um momento a sós com Deus. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos tem um relacionamento superficial com Deus. Não ora em casa, não lê a Bíblia em casa. Como é que quer ter relacionamento com Deus se não ora? Como é que quer ter relacionamento com Deus se não lê a Bíblia? É o básico. Quer ter relacionamento com Deus em casa, você tem que ler a Bíblia e orar. E isso vai, consequentemente, lhe dar desejo de fazer outras coisas para Deus, como servir a Deus, vir à igreja, vencer o pecado. O cristão que não ora e não lê a Bíblia não tem nenhuma intimidade com Deus. É um carnal, é um religioso, é um fariseu. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, não tem como eu ter relacionamento com Deus, conhecer Deus no íntimo. E poucos cristãos têm tido um relacionamento profundo com Deus. É tanto que é muito fácil enganar um cristão hoje, enganar uma pessoa. Elas vão ler a Bíblia, qualquer coisa que o pastor disser, elas acreditam. Porque esses falsos mestres hoje estão enricando, ganhando dinheiro às custas do nome de Deus. Oh, Deus está me dizendo, faça o pix, Deus está me dizendo, me dê, faça. Porque as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Eu falei sobre os bereanos hoje aqui na EBD. Os bereanos, o Paulo estava pregando, os bereanos fazendo o quê? Confirmando se estava na Escritura aquilo que ele pregava. Hoje em dia tem gente que diz assim: ah, falou de Deus, seja debaixo de uma árvore, onde for, para mim está bom. Não, não é assim. A gente estava conversando lá, numa aula que a gente teve com o pastor Nicodemos. Ele disse: veja só como é que está o discernimento do povo. Eu fui lá no meu Twitter e uma mulher deixou um elogio: olha, pastor, gosto muito de suas pregações. Tem 2 pastores aqui no Brasil que eu admiro demais, é o Senhor e o Bispo Edir Macedo. Tem tudo a ver, né? As pregações, a conduta, a proposta, para você ver o nível de discernimento do povo, porque não tem profundidade. Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é como uma semente que é lançada em um terreno, e ali tem pelo menos 4 tipos de terreno, uma à beira do caminho. Ouve a palavra, que coisa boa, rapaz, foi bom, foi? E depois logo se esquece. Outra cai em meio a um terreno que tem muita rocha. Então não tem o quê? Profundidade. Não gosta de escola bíblica, não gosta de estudo bíblico. Tem gente que se batiza sem nunca ter passado por uma escola bíblica. Gente que não gosta de discipulado, gosta de cantar, gosta de festa. Hoje, como nunca, os crentes gostam de eventos, né? Vamos ter um evento para mim, onde é que tem um evento, onde é que tem um evento? Mas não gosta do culto de oração, não gosta do culto de doutrina. Isso mostra que aquela pessoa está dizendo: eu sou uma pessoa rasa nas Escrituras. Eu sou um crente que não quer ter intimidade com Deus. Que não venha me dizer: não, eu estou buscando em casa. Ah, não. É muito difícil. Irmãos, se você está buscando em casa, o reflexo natural da sua busca em casa é o quê? Querer ter comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Não querer perder as programações da igreja. A gente perde porque realmente está de plantão, é um médico, é uma enfermeira, trabalha na farmácia, eu não sei, trabalha de alguma forma em algum lugar, que o impede de estar naquele momento na igreja. Ou está muito doente, ou com algum parente doente. Porque quem tem intimidade quer estar como? Próximo. Tem como ter intimidade com alguém distante? Ei, eu quero ter intimidade com você. Você lá em Nova York e eu aqui. É complicado. A distância faz o quê? Separa. A distância separa as pessoas.
Há um ditado que diz até assim: quem não é visto, é esquecido. Tem gente que não ora nada com Deus, não lê nada de Bíblia, então vai ter um relacionamento muito raso com Deus. E a nossa proposta hoje é olhar para esse texto. Esse texto ele só me dá direito, né, a trabalhar 2 pontos, porque é um texto muito curto. Ele é muito direto e diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Amém? Amém. Qual é o primeiro ponto da nossa pregação hoje? Quem é íntimo de Deus é porque teme a Deus. E o nosso tema de hoje é: seja íntimo de Deus. Seja uma pessoa íntima de Deus. Deus quer ser seu amigo, quer ser seu pai amoroso. Mas para Ele ser íntimo de nós, o salmista disse: nós precisamos fazer o quê? Temer a Deus. E aqui que está o nó. Você diz: pastor, é só 2 pontos hoje, que bom que hoje a pregação vai ser curta, né? Eu vou tentar. Porque destrinchar às vezes alguns falsos ensinos que você aprendeu durante sua vida, que você tem ouvido até hoje, que para você hoje é a maior verdade, não é fácil. Eu em meia hora aqui, em 40 minutos, desfazer o nó. Bora lá. Temer, essa palavra hebraica é irê. É daí que se deriva também o nome daquele país chamado Irã, que quer dizer honrar, respeitar, adorar. Mas no grego, que foi a Bíblia que Jesus teve no tempo dele, e os apóstolos também escreveram a Bíblia em grego, a palavra para temer, sabe o que é? Phobos. Phobos. Essa palavra é a base para muitas palavras que nós conhecemos hoje no português. Fulano tem o que? Fobia de sapo. O que é ter fobia de sapo? Fulano tem claustrofobia. Fobia quer dizer o que, gente? O texto de Romanos, capítulo 3, verso 18 diz: e eles não temem a Deus. Quando você vai olhar no texto original lá, a palavra é phobos. Eles não têm medo de Deus. Eles não têm o temor de Deus nesse sentido mesmo de ter medo. Nós lutamos, irmãos, nós que somos pastores, que amamos a Deus, que temos intimidade com Deus, lutamos contra os falsos ensinos, porque a teologia liberal entrou no Brasil há muito tempo. Ela veio dos Estados Unidos e penetrou aqui, que tudo que é de ruim vem dos Estados Unidos para a gente, né? Essa é a verdade. Eu lembro que no ataque de 11 de setembro foram consultar Billy Graham, dizendo: Billy Graham, por que isso aconteceu com a nossa nação? Porque o nosso Deus permitiu tamanha tragédia. E Billy Graham respondeu: quem foi que tirou a palavra de Deus das faculdades, dos colégios? Quem foi que transformou os nossos filmes, as nossas cidades, em centros de pornografia e adultério? E ele começou, rasgou, sabe? Mandou um recado pela filha que estava meio adoentada. É muito bom, né? Eu não temo a Deus, eu não honro a Deus, mas eu quero o que de Deus? Os benefícios. Que Deus me guarde, que Deus me prospere, que Deus me dê saúde, sem eu ter nenhuma honra para com Deus, nenhum respeito para com Deus. Irmãos, essa palavra phobos quer dizer medo mesmo. Mas lembre que no hebraico ela é tendenciosa a chamar mais para a adoração respeitosa, a reverência. Então, se a gente fizer uma junção, uma união de irê com phobos, nós vamos procurar um equilíbrio e querer entender o que eles lá queriam dizer quando falavam: ó, tema a Deus. Ó, o princípio do Senhor é o temor, o princípio da sabedoria é o temor. Olha, o Salmo, né, diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor vai prosperar.
Como será próximo aquele que teme ao Senhor? Eu quero fazer aqui pelo menos um equilíbrio, ou seja, o crente, ao respeitar Deus, através de um relacionamento íntimo, não tem problema nenhum ele querer ser recompensado por Deus. Lembre que Jesus falou exatamente isso: olha, você vai orar no secreto para ser recompensado em secreto por Deus. A teologia liberal não, ela diz o seguinte: você tem que ser visto, você tem que ser popular, você tem que ter seguidores, você tem que influenciar, você tem que ser isso e aquilo. A teologia liberal, ela transforma a intimidade em libertinagem. O que eu disse aqui é comum, a gente está casado 10, 20, 30 anos, a gente não usa a intimidade para dizer como você está linda, minha esposa, como você cozinhou bem hoje, como você cuida bem dos nossos filhos. A gente usa a intimidade para quê? Tu está gorda, isso? Ah, o cabelo todo desmantelado. A gente usa, a tendência nossa é usar a intimidade para libertinagem, para criticar às vezes, para fazer algo que não deveríamos. Então a teologia liberal, ela diz o quê? Não, gente, olha, não tem nada a ver. Temer a Deus não é ter medo de Deus, muito pelo contrário. Temer a Deus é estar perto de Deus, é brincar com Deus, é só respeitar Ele que a gente consegue. Irmãos, venhamos e convenhamos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia está dizendo é que quem teme a Deus respeita Deus. Quem teme a Deus tem medo de ser punido por Ele. Mas o problema é, pastor João Júnior, se eu tenho medo, eu vou o quê? Ó, tem um cachorro ali, eu tenho medo daquele cachorro. O que eu vou fazer quando eu ver aquele cachorro? Correr, eu vou fugir, eu vou me afastar. Eu tenho medo daquele homem, aquele homem tem a cara feia. Eu tenho medo. Mas com Deus é diferente. Porque o aspecto da santidade de Deus, da seriedade de Deus, está me dizendo o seguinte: olha, se você me respeitar, se você me obedecer, eu não vou lhe punir, eu vou lhe abençoar. Então não tenha medo nesse sentido. Qual é o texto que nos mostra isso claramente? É o texto de Romanos capítulo 13. Por favor, vai lá para Romanos capítulo 13. Eu quero aplicar de forma muito prática isso que eu estou dizendo aqui. É a gente fazer um equilíbrio entre o respeitar e o ter medo, não é? Você deve ter medo de Deus? Sim, quando você peca, quando você desobedece. Mas quando você está em obediência, você não deve temer a Deus. Olha o que disse Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13, no verso 3, o seguinte: porque os magistrados não são para o medo ou para o temor, quando se faz o que é, ou seja, nunca tema a Deus no sentido de tenha medo de Deus se você está fazendo correto, o certo. E sim quando se faz o mal. Rapaz, eu estou pecando, estou fazendo o que é mal, então eu tenho que ter medo, porque pode vir o quê? Consequências da minha desobediência, da minha falta de intimidade com Deus, da minha falta de respeito a Deus, aos seus mandamentos, ao que Ele tem falado, revelado para mim. Queres tu não ter medo? Queres tu não temer a autoridade? Quer? Mas faz o bem, e você terá, ao invés de um castigo dela, do mesmo jeito que deu um castigo de Deus, você vai ter o quê? O louvor dela. Você me entendeu? Olha, eu devo ter intimidade com Deus, é verdade. Orar, chorar, ler Bíblia, conhecer Deus. E isso deve gerar em mim o quê? Respeito por Ele, uma admiração por Ele, uma adoração por Ele, ao ponto que eu entendo: Senhor, eu devo te obedecer para ganhar de ti o galardão, a recompensa. Senhor, mas eu entendo também que se eu não te respeitar como tu mereces, se eu não te adorar como tu mereces, se eu não te servir como tu mereces,
se eu não cantar para o Senhor como o Senhor merece, se eu não fizer as coisas para o Senhor como o Senhor merece, porque o Senhor é um Deus santo, todo-poderoso, o Senhor é fogo consumidor, o Senhor é justo juiz, Senhor, o Senhor pode muito bem me julgar. Então eu tenho que sim ter medo de pecar, ter medo de fazer coisas que desagradam a Deus, e receber dele o quê? Punição, disciplina. Irmãos, então entenda Deus, o caráter de Deus. Deus é um Deus bom, misericordioso, amoroso, mas também Ele é justo, também Ele é santo. Ele também é santo. E se você é íntimo dele, você sabe muito bem que quando você faz o bem, o que é que Ele faz? Ele te recompensa, Ele te guarda, Ele te dá livramento. Mas quando você faz o mal, Ele precisa disciplinar, porque Ele não pode deixar o pecado impune. Mas quando a pessoa que peca se chega para Ele de novo, quer ser íntimo dele de novo, o que é que Ele faz? Ele perdoa, porque Ele é perdoador. Entenda esse caráter de Deus. Ser íntimo de Deus é conhecer o caráter de Deus. Não é conhecer apenas o que Ele faz, é conhecer quem Ele é. Quem é íntimo de Deus sabe que Ele é justo, sabe que Ele é reto, mas sabe também que Ele é longânimo. Ele demora em se irar, mas Ele é rápido em perdoar. Os seres humanos são irados, não são mansos, ficam bravos. A braveza da gente muitas vezes demora dias, demora horas, demora meses. Mas Deus, quando a gente diz, Deus me perdoe, Ele diz, eu já te perdoei. É o caráter dele, é da essência de Deus. Mas para a gente entender melhor, irmão, sobre temor a Deus, eu queria ir para Jó. Porque você já entendeu que temer não é só respeitar, é também ter medo. Mas medo do que você está fazendo e das consequências que podem vir. Não é ter medo de Deus por ter medo de Deus, é ter medo de Deus porque Ele é santo e Ele pune quem é impuro. É ter medo de Deus porque Ele é bom, e porque Ele é bom, Ele pune quem é ruim. É ter medo de Deus porque Ele é justo, e Ele pune quem é injusto. É temer a Deus porque Ele é servidor, e quem não serve, Ele pune. Nós devemos entender isso. Lá em Jó, para você melhor entender essa questão de ser temente a Deus, por que não usar aqui rapidamente? Eu não vou me deter muito, porque às vezes é melhor a gente dar o exemplo de alguém. A Bíblia diz que Jó era o quê? Temente a Deus. Onde é que está isso? Está lá no capítulo 1 de Jó, e no verso de número 8. Jó 1,8 diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. O que é um homem temente a Deus? Olha para Jó. É um homem que não adora a Deus só por conta de dinheiro. Porque o que foi que Satanás estava acusando a Jó? Ele só te adora porque ele tem dinheiro. O Senhor cercou ele de bênçãos materiais. O que é um homem temente a Deus? É um homem que quando perde dinheiro continua adorando a Deus. E Satanás disse: mas ele é saudável. E o Senhor disse: ele pode tirar a saúde. E Jó ficou doente, disse que da planta dos pés ao topo da cabeça, mas ele continuou adorando a Deus, sendo fiel, porque ele era temente a Deus. O que é um homem temente a Deus? É um homem que quando os outros o acusam, ele continua fazendo o quê? Servindo e adorando a Deus. Porque ele é temente a Deus, o compromisso dele é com Deus, ele ama a Deus, ele quer dar glória para Deus. Mas eu olho para o versículo 5 de Jó,
Olha o que é um homem íntimo de Deus. Decorrido o turno de dias, de banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Acima de tudo, gente, se você anda com uma pessoa temente a Deus, essa pessoa é santa e você vai se tornar mais santo andando com ele. Porque essa pessoa é parecida com Deus. Porque essa pessoa fala como Deus. Essa pessoa é boca de Deus. Essa pessoa tem um coração de Deus. Essa pessoa é generosa como Deus. Essa pessoa é perdoadora como Deus, porque ela é íntimo. Quando você começa a ser amigo de uma pessoa, você sorri como aquela pessoa, você começa a comer com aquela pessoa, você começa a se vestir como aquela pessoa. A intimidade traz o que? Semelhança. E Jó queria que seus filhos fossem o que? Santos. O que é que ele fazia? Ele dava banquete, chamava seus filhos, santificava, levantava-se quando? De madrugada, para fazer o quê? Para orar e oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente, ou seja, uma pessoa temente a Deus, irmãos. Ela honra a Deus e ela tem medo da punição divina por ter cometido pecado. Por que eu não vou pecar? Porque eu tenho medo das consequências. Porque eu conheço Deus e eu sei o que Deus pode fazer se eu permanecer pecando. E uma pessoa que não é íntimo de Deus peca e diz: não tem nada não, todo mundo faz, isso é assim mesmo. A falta de intimidade, de comunhão com Deus faz a gente pecar na cara de pau, cuspir na cara de Deus. A falta de intimidade nos faz viver em pecado normalmente, viver sem orar, viver sem ler Bíblia, viver sem vir à igreja, viver sem servir a Deus, porque nós estamos distantes de Deus, separados de Deus. Então tanto faz ir para a igreja, como não ir, ler Bíblia, como não ler, orar, como não orar. Então nem aí, eu tenho intimidade mesmo com Deus, não sou parecido com Ele, não tenho nada a ver com Ele. Eu sou apenas um crente nominal, um crente de aparência, um religioso que não tem nenhuma intimidade com Deus. Jó estava lá dizendo: ei, eu tenho buscado a Deus, e eu vou buscar a Deus também pelos meus filhos, vou santificar os meus filhos. Quem sabe no coração do meu filho nós que eu vou contra Deus, e eu preciso fazer alguma coisa, porque eu temo a Deus e eu não quero que o castigo de Deus venha sobre a minha casa. Mas irmãos, surpreendentemente, o que é que acontece? Todos os seus filhos morrem num só dia. O que é que Jó fala? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A intimidade com Deus foi suficiente para suprir a dor da perda. Mas como é que encerra o livro de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Meu irmão, se Jó disse isso, passando por todo aquele sofrimento, e continuou adorando, servindo a Deus, não se desviou, continuou reto, continuou temente, continuou fazendo o que Deus queria, e ele chega à humildade de dizer: Senhor, não te conhecia não, antes dessas coisas não, eu não tinha intimidade com o Senhor não, agora sim eu tenho intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque se você conhece algo de Deus hoje, Deus quer te dar muito mais amanhã. Se você tem tido intimidade com Deus hoje, Ele quer te dar mais amanhã. E a gente sempre vai ter o que conhecer de Deus, a gente sempre vai ter o que conhecer de Deus, irmãos. Quem é íntimo de Deus sabe, meu irmão, quanto mais eu leio a palavra, mais Deus se revela. Quanto mais eu oro, mais Deus se revela, mais Deus responde, mais Deus faz. Deus é infinito, eu sou finito, eu sou limitado. Deus é infinito, tem muito de Deus para você conhecer. Deus quer se dar a conhecer a você, Deus quer se revelar para você, mas você precisa buscar a Deus, precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa se envolver com as coisas de Deus, com a igreja. Irmãos, a Bíblia diz que muitos homens
eram tementes a Deus. Mas quando você olha para esses homens, o que cerca a vida deles, por exemplo, Cornélio, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, verso 1 e 2, que Cornélio era um homem temente a Deus. O que é que ele fazia? Ele dava esmolas, ele escutava a palavra de Deus com o coração aberto, e a Bíblia diz que ele orava continuamente. Está lá em Atos capítulo 10, verso 1 e 2. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher temente a Deus, e quando Paulo pregava a palavra, ela estava fazendo o quê? Escutando a palavra, e Deus abriu o seu coração, e logo ela entregou a sua vida para Cristo. Ela abriu a sua casa e disse: se eu for digna, fique na minha casa. Gente que teme a Deus gosta de estar perto de quem? Do céu. Gente que não teme a Deus quer estar perto de quem? Dos carregos. Por isso que o Salmo 1 é importantíssimo. O Salmo 1 diz: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém, não é, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, ó, né? Não para conversar besteira e não se senta. É o último estágio. Olha, quando você vê uma pessoa sem intimidade com Deus, ela só vive sentada com ímpio, mas não é evangelizando, não. É contando piada, é conversando besteira, mas não tem tempo para a igreja, mas não tem tempo para ler a Bíblia, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para louvar a Deus, mas tem tempo para se sentar com o escarnecedor, tem tempo para conversar besteira, porque não teme a Deus. Meu irmão, quando você teme a Deus e alguém começa a contar uma piada de mau gosto, o que você faz? Segue, eu estou saindo daqui agora. Quando você se senta numa roda que só tem conversa fútil, coisa que não edifica, o que você faz? Dá no cadom, irmão, por causa do temor de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 7, que Noé era um homem temente a Deus, e o seu temor fez ele obedecer a Deus, uma coisa incrível. No mundo que não tinha chovido, ele construiu uma arca. A Bíblia diz que pela fé ele construiu a arca, para a salvação de quem? Da sua família. Alguém já disse que temer a Deus é isso. Possa ser que minha pregação não salve ninguém, mas se salvar minha família, meu irmão, eu sou o melhor pregador do mundo. Porque não adianta a minha pregação salvar o de fora e não salvar o de dentro. Temer a Deus é isso. Meu filho tem que ver: papai teme a Deus, mamãe teme a Deus. Olha como lê Bíblia, ou como ora, ou como louva. Está no carro, está louvando, está lendo a palavra. Nossos filhos precisam ver que nós somos tementes a Deus, que nós respeitamos a Deus, que nós somos adoradores do Senhor, que nós honramos as coisas do Senhor. Mas para ainda falar dessa questão do temor, irmãos, Isaías disse que viu o Senhor e ele temeu. Isaías, quando viu o Senhor, disse: olha, eu tive uma revelação, eu queria contar, eu queria dizer, eu sou um profeta muito grande. Não, ele disse: ai de mim, eu vou oferecer meus olhos e o Senhor. Hoje em dia, se alguém tiver uma visão, vai lá para o Facebook, para o Instagram: olha, eu vi o Senhor me deu uma visão, eu fui no inferno, eu voltei no inferno, e eu vi não sei quem no inferno. Gente, Paulo disse: olha, o Senhor me deu grandes revelações, as quais eu não sou digno de transmitir, de falar. Olha a diferença, né? De quem teme a Deus e quem não teme. Quem não teme a Deus fica se gabando, se vangloriando, querendo glória para si. Quem teme a Deus diz: meu irmão, isso é com Deus, meu irmão. Meus irmãos, ele disse: ai de mim que vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele temeu por ele e pelo povo, porque Deus estava dando a ele uma visão. Qual era a visão? Que no céu existe um Deus santo, que os anjos cantam lá: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, irmãos. Deus é santo.
santo, Deus é justo, e Ele está aqui para julgar também, não só para abençoar, não só para salvar, porque o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. É muito fácil ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí dá um ponto final, né? Mas o que é que João relata sobre o que Cristo disse depois disso? Ele veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem nele crê não é julgado, mas quem nele não crê já está condenado. Porquanto não creu, crer ali é obedecer a Cristo. Crer não é dizer ele existe, ele existiu. Não, crer ali é eu vou fazer o que ele manda. Isso é ter intimidade. Mas nosso segundo e último ponto hoje qual é? O que é que diz o texto? Volta lá para o Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. A segunda parte diz o seguinte: a intimidade do Senhor para as que o tem. Na segunda parte diz: as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu ia fazer uma inversão aqui. Eu ia começar pelo final do texto, mas respeitando o texto, eu comecei pelo início. Porque na mente hebraica eles não tem muito essa questão de o que vem primeiro, o que vem depois. Não. Eles falam, eles fazem, e na nossa mente, né, é que tem mais essa questão da organização. Porque de fato, irmão, primeiramente, para eu ser íntimo de Deus, Deus tem que fazer o quê? Se revelar para mim, para você. Se Deus não se revelar para mim, se Deus não se revelar para você, você nunca será íntimo de Deus. Porque não tem como você sair por aí, ei, cadê Deus? Eu quero encontrar Deus. Não, é o contrário. É Ele que vai ao teu encontro. É Ele que se revela para você. Deus se revela para o homem. Deus se dá a conhecer o homem. Veja que o texto está dizendo que Deus, Ele vai fazer o que? Se dá a conhecer. Ou seja, Deus se revela. E você faz um estudo sobre os primeiros capítulos de Romanos. Deus se revela assim, vamos fazer uma coisa aqui para você nunca mais se esquecer. Deus se revela através das coisas criadas, a natureza. O homem olha para a natureza e diz: não, tem que ter um Deus que criou o mar, o ar, as árvores, os peixes, o próprio ser humano. Mas Deus também se revela através da consciência. O cara nunca leu a Bíblia, nunca entrou na igreja, mas sabe que roubar é errado, sabe que matar é errado, porque Deus colocou no homem o que? A consciência. Mas nem a natureza salva e nem a consciência salva. A terceira coisa que revela a Deus de forma especial e que salva é o que? A palavra dele. A revelação de Deus que salva e que traz intimidade com Ele é o que? A palavra de Deus. Deus criou o mundo através do que? A palavra dele. Deus vai salvar o homem através do que? Da palavra que Ele deu lá no Éden. Eu, através do descendente da mulher, vou salvar vocês. Ele deu a promessa, ou seja, Ele deu a palavra, e Ele veio, assumiu a forma humana, morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Se Ele se revelou para você, se Ele tem se revelado para você, se sinta feliz nessa noite, porque Deus está se dando a conhecer para você. Quantas pessoas morrendo sem conhecer Cristo, sem conhecer Jesus, sem conhecer a verdade, sem conhecer a vida, o caminho, e você conhece. Não há como ser íntimo de Deus se Deus não se revelar para mim e para você. Mas aí eu vou encerrar a pregação.
porque esse segundo ponto ele é bem curto, realmente. E eu queria perguntar algumas coisas para você. Primeiro, Deus tem falado alguma coisa para você? Deus tem se revelado para você? Às vezes Deus se revela em sonhos. Às vezes Deus se revela em visões. Mas essas são coisas extraordinárias, não são ordinárias, não são corriqueiras. Deus quer se revelar para mim e para você todos os dias, quando você lê a Bíblia Sagrada. Deus quer se revelar para você nos dias de culto, nos dias de encontro. Deus quer falar a vontade dele para a sua vida. Deus tem falado, mas a sua falta, talvez a minha falta de intimidade, tem impedido que a gente ouça a nítida voz, a clara voz dele para mim e para a sua vida. O coração duro, amargurado, muitas vezes ferido, impede que a gente ouça a voz de Deus falando no nosso coração, falando através dos servos dele, falando através da palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou para Abraão e disse: sai do teu lugar, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus se revelou para Abraão, não foi Abraão que foi buscar Deus. E como ele era temente a Deus, foi o que ele fez? Obedeceu. A Bíblia diz que Moisés estava lá pastoreando as ovelhas e Deus se revelou para ele através de uma sarça ardente. Sarça ardente, gente, é uma árvore seca que comumente, né, no deserto pega fogo. 50 graus pega fogo. Só que Moisés olha, gente, a sarça está pegando fogo, mas não se consome, ou seja, está lá ainda, os galhos secos do mesmo jeito. Eu vou lá ver o que é aquilo. Que maravilha é aquela? Que milagre é esse? E quando ele chega, Deus diz: eu sou o Deus de teus pais. Para os teus antepassados eu me revelei como Deus de Isaac, Abraão e Jacó, mas para ti eu estou me revelando como o grande eu sou. Vai até o meu povo, Moisés, e diga que o grande eu sou que enviou para libertar o meu povo, porque quem tem intimidade com Deus, irmão, faz a obra de Deus, liberta em nome de Deus, ora em nome de Deus, faz em nome de Deus. Não há como ter intimidade com Deus, irmão, ter um encontro pessoal com Deus e ser a mesma pessoa, continuar sendo o mesmo, de culto em culto, de programação em programação, se nós não estamos mudando, se nós não estamos vencendo o pecado, se nós não estamos sendo pessoas melhores, se nós não estamos sendo servos de Deus, é porque está faltando intimidade com Deus. Se Deus se revelou para você, como ele fez para Paulo, Paulo saiu prender os cristãos, vou acabar com essa seita. Aí um Deus que é soberano derrubou ele no meio do caminho. Não sei se ele estava a pé, não sei se ele estava de cavalo, de camelo, de carroça. Eu sei que o Deus que se revela se revelou para ele, jogando ele no chão. Tá! E ele logo descobre quem era que estava jogando ele no chão. Quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus que se revela para você hoje, Paulo. E eu vou mostrar o quanto será duro para ti recalcitrar, voltar atrás, reconhecer que estava errado, reconhecer que não estava servindo ao Deus verdadeiro, que não estava fazendo de verdade a obra de Deus. Eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto você vai ser íntimo meu, ao ponto de sofrer e morrer por causa do meu nome. Quem é íntimo de Deus, mas como Paulo, irmãos, eu morro, mas vou me encontrar com Jesus. Eu morro, mas morro pela razão certa, por estar pregando a verdade, estar servindo a igreja do Deus vivo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Isso é que é intimidade com Deus. Não tinha medo da morte, não tinha medo de pregar o Evangelho. Foi abandonado pelas igrejas, foi abandonado pelos seus amigos, mas não foi abandonado por aquele que era íntimo dele. Ele disse: eu fui abandonado por todos, todos me abandonaram, mas o Senhor fechou a boca do leão e me assistiu. O Senhor te assiste quando todos te abandonam. Se você é íntimo de Deus, Deus está falando ao seu coração. Quando você não tem pai, quando você não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem amigo, não tem pastor, não tem ninguém perto de você, mas tem Deus, aquele que é íntimo com você, aquele que te ama, aquele que te toma pela destra e te diz: ei, eu estou contigo, não tem abandono, não tem mais, eu sou contigo, não tem mais. Seja íntimo de Deus. Quer deixar mais perto de Deus? Confie em Deus. Ore mais, busque mais, se envolva com as coisas de Deus. Deus está se revelando para você. Deus está revelando a vontade dele para a sua vida. Deus está revelando a vontade dele para a sua família, para o seu casamento, para o seu namoro, para o seu noivado, para o seu ministério. Obedeça a Deus, honre a Deus, tema a Deus. Não desperdice essa intimidade, irmãos, como nós fazemos muitas vezes nos nossos relacionamentos humanos. Usamos a intimidade que temos para ferir, para magoar, para criticar. E talvez o maior pecado da igreja hoje é esse: usa a intimidade que tem com Deus para deixar de se ver, para não honrar os seus compromissos com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a honrá-lo, a temê-lo, a ter mais intimidade. Deus quer ter mais intimidade com nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nos ensina, Senhor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Nos ensina, Senhor, a te honrar, ter reverência, fazer como esses grandes homens de Deus que te temeram, que te honraram em momentos difíceis, que creram, ó Deus, na recompensa do Senhor e não dos homens. Senhor, como nós precisamos, Senhor, ser mais íntimos do Senhor, ser mais amigo do Senhor. O Senhor chamou Abraão, teu amigo. Meu Deus, será que nós temos sido teu amigo, Senhor? Será que o Senhor tem sido meu amigo, amigo do teu povo, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, de aflição, de doença e de perda, Senhor? Quem tem sido o teu povo, Pai, diante de ti? Que a tua igreja seja mais íntima do Senhor, Pai. Que a tua igreja te adore pelo que tu és, não apenas pelo que tu fazes. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor nos abençoe. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja, Deus, o Deus que vai se revelar em particular para nós, no nosso quarto, a nossa casa, as nossas orações, os momentos de leitura bíblica, no culto. O Senhor vai falar ao nosso coração. Nós vamos ser edificados. Nós vamos, Deus, ouvir a tua voz e obedecer a tua voz, Deus. Nos ajuda a ser assim, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, por favor. Vamos louvar mais uma vez a canção Verdadeiro Adorador.